Vamos ter a palavra então agora, professor José Mauro Ribeiro, por favor. Bom dia. Vamos lá poder perguntar. Sim, vamos deixar para o final. O professor José Mauro vai falar e aí nós temos tempo bastante para isso, ok? Obrigada. Eu prometo que são só uns 20 minutos, aí a gente começa a falar o que hoje. Bom dia, então, pessoal. É um prazer. Eu estou muito alegre de estar aqui. Até estava lembrando que vem as pessoas conhecidas. Estão ouvindo? As pessoas conhecidas e vendo o Vitor falar e dizendo, meu Deus, eu não consigo falar como ele, que não olha nem para o papel, fala organizado. É o meu guru, né? Eu, se sair do papel, desorganizo, eu começo a viajar em outros assuntos e aí vou longe, né? Mas aqui só tem ele, o Cartacho e o Arão, sabe, que eu conheço, que falam assim, né? Bom, eu vou fazer eu foco um pouco mais amplo, apesar de entrar na parte de arte e educação no Brasil, mas eu tentei ver esse processo que está acontecendo, que já desde ontem, com os depoimentos do pessoal dos diretores da OEI e também dos especialistas que vieram falar aqui, a gente vendo esse processo que já está se dando, que está permeando na América Latina e no Caribe, né? De que esses movimentos de arte e educação estão crescendo e é muito mais assim pelo lado que a gente diz da pressão, né? Como diz, dos tipos e da população que vem forte e se mostrando em cima da instituição, e agora as instituições estão canalizando essas pressões, essas iniciativas e orientando em cima de um projeto institucional. Então, bom, já falei a minha parte assim, sem olhar no papel, agora vou voltar a ver o papel. Se estiver atrapalhando aí, vocês pedem para o Vitor afastar um pouquinho. Vitor? Já tá. Vamos lá para o próximo. Bom, que história é essa que eu vou contar? No momento em que presenciamos em todo mundo uma mudança radical do paradigma político para o paradigma cultural, novas propostas de políticas educacionais surgem no panorama mundial em resposta a esta nova ordem emergente. Especificamente no continente latino-americano, onde problemas de ordem social convivem com uma rica diversidade cultural, propostas e projetos educativos surgem no universo latino-americano no âmbito da aplicação da educação, cidadania e cultura. Este congresso foi pensado como um momento oportuno de reflexão sobre esse tema, com o intuito de promover o diálogo, uma prosa, como disse a professora Lúcia Pimentel no início na abertura deste evento, entre nossos convidados, especialistas ibero-americanos e demais participantes, no sentido de reafirmar o movimento cooperativo de construção da cidadania na região. O começo, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em dezembro de 48, que consta no artigo 26 da Carta Universal, que estabelece a todas as pessoas o direito à educação. No entanto, apesar dos esforços realizados por países do mundo inteiro para assegurar esse direito, a realidade, infelizmente, ainda não se consumou na sua plenitude. Em 1990, os representantes de quase todos os países do mundo, reunidos em Jomtien, Tailândia, subscreveram a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, com o fim de cumprir o compromisso da Carta Universal, reafirmando o princípio de que toda pessoa tem direito à educação. 10 anos depois, foi acordado em Dakar um marco de ação para o cumprimento das metas estabelecidas em Jomtien, dando prosseguimento a esse processo
em 2008, foi elaborado um documento que desde então passou a ser um importante referencial para a elaboração de políticas públicas educacionais em todo o mundo. O relatório Delos, perguntei para o meu mestre aí se era Delos ou Delos, né? O relatório Delos, editado pela Unesco como título Educação, um tesouro a descobrir, assinala em seus pressupostos básicos que o aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer são condições imprescindíveis para a formação cidadã dos habitantes do planeta e passaram a se constituir a partir de então como objetivos de aprendizagens a serem perseguidos pelas políticas educacionais de todos os países membros das organizações das Nações Unidas e base fundamental sobre a qual essas nações passam a se inserir no conjunto das relações internacionais. Como desdobramento operacionais da ONU, foram criados outros organismos a ela vinculados, à OMS, à Unesco, à OIT, entre outros, sendo seguidos no âmbito interno por vários países que criaram instituições análogas, visando adequar-se a este novo cenário. A Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, criada na década de 60, é um desses exemplos representando a comunidade sul-americana e caribenha. Com uma população em torno de aproximadamente 580 milhões de habitantes em 2007, uma variedade étnica constituída em 58 milhões de povos indígenas, 174 milhões de afrodescendentes, além de uma rica diversidade cultural, línguas, músicas, comidas, danças, experiências de vidas acumuladas milenarmente, convivem nesse universo cultural mais de 400 grupos indígenas, sendo que a Bolívia é o país com a maior proporção indígena, com 66% desse universo populacional, tendo no outro extremo o nosso país, com apenas 0,4%. Nós acabamos com nossos índices. Segundo o relatório da Unesco, publicado em 2008, dedicado ao panorama regional da América Latina e ao Caribe, a desigualdade econômica no conjunto da região continua sendo maior que em outras regiões do planeta. Em 2004, a parcela dos 20% mais pobres da população consumia apenas 2,7% do consumo nacional desses países. Todo esse contexto identificado reflete consequentemente uma situação de exclusão e discriminação histórica em relação às minorias étnicas e culturais, quadro este que é dificultado e aprofundado pela extrema pobreza em que vive esse contingente populacional, reafirmando a questão educacional uma necessidade premente de ascensão aos bens sociais, de afirmação cultural e de cidadania. Especificamente no Brasil, existe um apartheid cultural que justifica as políticas de acesso democrático ao conhecimento e aos bens culturais. Os números são escandalosos. Segundo os dados que o IBGE disponibilizou recentemente, apenas 13% dos brasileiros frequentam o cinema ao menos uma vez por ano. 13%. 92% dos brasileiros nunca foram ao museu. 92% dos brasileiros nunca foram ao museu. Eu fiquei estarrecido com isso. Isso é do IBGE desse ano. 93,4% jamais frequentaram alguma exposição de arte. Mais de 90% dos municípios não possuem sala de cinema, teatro ou museu. E 73% dos livros vendidos no Brasil estão concentrados nas mãos de 16%, apenas 16% da população. 20% dos brasileiros têm acesso a apenas 20% dos brasileiros têm acesso a alguma dimensão da cultura, esse universo todo.